Marcos capítulo 2. Hoje o tema é: o Evangelho abre portas para uma vida radicalmente nova. Marcos capítulo 2, versículo 18 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Com as vossas Bíblias abertas. O Evangelho abre portas para uma vida radicalmente nova. Quando falamos nesse tema no capítulo 2, vemos abrindo portas o Evangelho para uma vida de jubilosa celebração. Falando da religião judaica, a religião judaica havia transformado a vida num fardo pesado e os ritos sagrados em instrumentos de tristeza e opressão. Aquilo que Deus tinha feito para servir de alegria, os fariseus, doutores da lei, o tornaram em um fardo. E agora nós vemos que os discípulos de João, esse João aqui está querendo ser o João Batista, que foi o que veio antes de Jesus, entendeu? E os discípulos dos fariseus, tá? E os fariseus ficaram escandalizados com o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Existem vários discípulos aí pela face da terra, porém os discípulos de Jesus sempre serão diferentes em sua maneira de viver, em sua maneira de falar, em sua maneira de agir. Tudo que fazem para Deus não fazem por obrigação, mas fazem por prazer, por alegria. Por quê? Porque o que Jesus os designou não é fardo, e sim missão. Agora eu vejo os fariseus. Os fariseus, eles jejuavam para mostrar a sua piedade. Os discípulos de João, eles jejuavam para mostrar sua tristeza pelo pecado. E a palavra aramaica que para jejuar tem o sentido de estar de luto. Quando uma pessoa está jejuando, no aramaico a palavra jejuar quer dizer estou de luto, estou triste, entendeu? Estou sofrendo. E aqui nós vemos que os judeus, quando jejuavam, ficavam tristes, tinham a intenção de conseguir algo de Deus, pela sua atitude, pelo seu semblante, pela sua maneira de estar. E muitos deles nem estavam jejuando, porém a sua aparência demonstrava que estavam jejuando. A Bíblia diz, Isaías capítulo 58, versículo 3: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso. O profeta Isaías está falando, entendeu? O jejum para os fariseus estava sendo usado como uma espécie de barganha para com Deus. Pastor, os fariseus e os discípulos de João perguntaram agora a Jesus num
tom de provocação e sarcasmo. O que diz versículo 2, capítulo 2, versículo 18 de Marcos? Lê para nós lá, 2 e 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Olha que pergunta, entendeu? O problema não é a pergunta, o problema é a maneira que você faz essa pergunta. Ora, por que jejuam lá os discípulos do João Batista? Por que jejuam os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Tipo assim, o que eles são de diferente que os outros? Por que eles estão agindo diferente do que eles? Entendeu? Por que você está ensinando diferente? Por que você está orientando eles diferente? Eles foram perguntar para Jesus. E Jesus, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Olha a interrogação dos fariseus. Os teus discípulos, por que são diferentes dos discípulos de João? E por que são diferentes de nós? É porque os discípulos de Jesus sempre serão diferentes. Entendeu? Agora eu vejo que respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem são os convidados? Aqui não quer dizer convidados, mas sim a própria noiva. Entendeu? Pastor, se Jesus em aramaico tem um sentido de estar de luto, como é que a noiva junto com o noivo vai estar no semblante de tristeza? Não. Entendeu? Sabe por que eles ainda não estão jejuando? Porque eu estou jejuando por eles, e eu estou ensinando eles a jejuar, mas até agora eu estou com eles. Até agora eu estou com eles. Uma vez chegaram para Jesus pedindo: escuta, por que você expulsa demônio e nós não conseguimos expulsar demônio? Você fala e os demônios te ouvem, te obedecem, e nós quando falamos os demônios nos obedecem. Aí Jesus fala: essa casta só sai com jejum e oração, não por questionamento. Pastor, eu vejo aqui: dias virão, Jesus falando, versículo 20, contudo que lhes será tirado quem, pastor? O noivo. Se lembra que na cruz do Calvário o noivo foi ferido, 40 dias depois o noivo foi ascendido ao céu. E aí, pastor? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Atos 2. E depois que vocês serem revestidos, é o sinal da confirmação. Por quê? A confirmação de que eu estarei convosco todos os dias. Eu vou e vou mandar o Consolador. Então, quando vocês receberem a confirmação, é o sinal que eu estou lá no céu e o Espírito Santo está com vocês aqui. Entendeu? Vocês vão ter que buscar. Eu vou estar convosco, porém, é vocês que vão ter que trabalhar. É vocês que vão ter que lutar. É vocês que vão ter que jejuar. É vocês que vão ter que orar. Eu vou estar convosco, mas se você não se esforçar, eu não vou poder te ajudar. A Bíblia diz isso. Agora eu vejo aqui, esse episódio nos ensina duas lições importantes. Primeira lição é que a religião pode se transformar num fardo pesado, em vez de ser um instrumento libertador. Tem muitas religiões que têm se tornado um fardo, inclusive o próprio evangélicos têm se tornado um fardo. Por quê, pastor? Olha só que interessante. O jejum é uma prática bíblica legítima, tá? Havia um único jejum anual exigido na lei, o dia da expiação. Levítico capítulo 16, 29 a 34. Alguém abre para nós lá? Só havia estipulado por lei, entendeu? Deus estipulou apenas um jejum.
Um jejum. Quando era esse jejum, pastor? E por que esse jejum? E para que esse jejum? Vamos ler lá? Levítico capítulo 16, 29 a 34. Quem achou pode ler bem alto. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que é peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará o santo santuário. Também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Uma vez no ano. Porque naquele dia se fará uma expiação. Quando é que era feita a expiação? Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Entendeu? Pastor, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Agora eu vejo outro versículo. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. Está querendo dizer que não era só no tempo da lei, vale para nós também. Entendeu? E ainda que diz: e o sacerdote que foi ungido e que for sagrado para administrar o sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Pastor, nesse dia você jejua. Pastor, não é de qualquer maneira que você se consagra ao Senhor. Entendeu? Aqui está falando do sumo sacerdote, dos sacerdotes. Eles estavam ali naquele dia para se consagrar, naquele dia para jejuar, mas também não era de qualquer maneira que eles se consagravam e jejuavam. Olha o próximo versículo. Assim expirará o santo santuário, também expirará a tenda da congregação e o altar, semelhantemente fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Olha quanta coisa ali era santificado naquele dia: a tenda, o santo dos santos, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Ninguém ficava fora. Pastor, nós estamos no período da graça, sim. Nós não precisamos fazer mais esse ritual, certo? Mas o que a Bíblia diz? Vós sois o quê? O templo. Entendeu? E se o jejum aqui é por perpétuo, então peraí, o templo, só porque saiu de tenda para corpo, a mesma coisa. A santificação, entendeu? A santificação é na presença do Senhor, no santo dos santos, no tabernáculo, no altar, no sacerdócio e todo o povo. Mas eu vejo aqui que a religião pode se transformar num fardo pesado, em vez de ser um instrumento libertador. Por que o jejum se tornou um fardo pesado, pastor? Porque muitas das vezes nós não fazemos como Deus mandou fazer. Entendeu? Muitas das vezes nós fazemos da maneira que a gente acha que é para fazer. E aí, entrando os fariseus com mais não sei quantos tipos de leis, aí acaba tornando a própria lei de Deus um fardo
Quer ver? Jeremias 36:6, o que diz lá? Outro já procura Lucas 18:12. Jeremias 36:6, aqui ainda diz: havia um único jejum anual exigido na lei, que era no dia da expiação. Nesse dia o povo afligia sua alma e sentia profunda tristeza. Eles se sentiam tristes. Por quê, pastor? Porque eles estavam ali reconhecendo seus pecados diante de Deus, em jejum. Pastor, fica em jejum para você ver se você não vai ficar sensível à voz de Deus. Enquanto a tua carne está forte, o teu espírito está enfraquecido. Enfraquece a tua carne para ver se o teu espírito não vai ficar dependente de Deus. O que diz de Jeremias capítulo 36:6? Deus fala para Jeremias aqui, ó: entra, pois tu, e lê pelo rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor, e ouvis aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do... Não é nos dias, é no dia do jejum. Pastor, aqui nós aprendemos em Levítico 16, quando que era o dia do jejum? Era o dia da expiação. Era o dia onde o povo era representando, através do sumo sacerdote, era feito o sacrifício, e o sangue de sacrifício era levado até lá no santo dos santos, na presença do Senhor. O povo estava, todos eles em jejum, todos eles estavam ali, pastor, preparados para ouvir a voz do Senhor. Entendeu? Não só para ouvir, mas também para falar a voz do Senhor. Aqui nós vemos que o próprio Jeremias está falando o que estava no rolo, que foi escrito pela voz do Senhor. E quem foi que falou aqui para Moisés? No último versículo, versículo 34: e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Agora eu vejo algo interessante, que o fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana. Olha só como o camarada era. Se Deus manda você fazer de uma maneira, o camarada quer fazer mais do que Deus mandou fazer. Era 1 vez por ano o jejum, pela lei. Pastor, mas só porque eu estou jejuando? Não tem problema. Você pode jejuar 2, 3, 4 vezes, você pode jejuar 5 vezes por semana, 7 vezes por semana, não é o problema isso. O problema é a maneira que você faz, a intenção que você está fazendo. Por que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana? E não conseguiam expulsar o demônio, e ficavam bravos quando via Jesus expulsar demônio. Ainda falava aqui no capítulo 1, ainda eles perguntavam para Jesus: por que os demônios te obedecem e nós não? O que diz Lucas capítulo 18, versículo 12? Adianta. Jesus reprovava esse tipo de comportamento. Os fariseus falavam de boca aberta: jejum 2 vezes por semana. E outra: sou fiel de tudo que possuo. Irmão, se você é fiel, Deus sabe, entendeu? Deus sabe. Agora não adianta você ser fiel e ficar tocando trombeta, não adianta você jejuar e tocar trombeta. Deus não se agrada com isso, entendeu? Deus não se agrada. Hoje nós ouvimos muitas pessoas: pastor, mas eu faço isso. Irmão, mas nem era para se falar. Se você faz, deixa Deus, Deus sabe, entendeu? Agora olha só que interessante, eles jejuavam para quê? Para serem vistos pelos homens e para atraírem a atenção de Deus. Não é dessa maneira que nós atraímos a atenção de Deus. Como é que nós colocamos Deus de pé no seu trono? Quando nós se jogamos aos pés dele. Os fariseus de dobra, eles não tinham nada, eles não se dobravam nem para orar, eles não se dobravam nem na oração. Nós vimos no último culto que o fariseu arazoava no seu coração, orava no seu coração: Deus, eu não sou que nem esse publicano aí,
graças te dou. Alongavam suas franjas. Olha, Deus, eu sou ao jejum 2 vezes. Você mandou uma vez por ano, mas eu faço 2 vezes. Você está vendo como é que o grau de santidade aqui está, entendeu? Está lá no 99%. E Deus nem está dando bola para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque não tem humildade. Humilde não fala nada. Humilde em contato já direto com o céu. Entendeu? Olha só que interessante. Eles faziam do jejum palco de um teatro onde apresentavam um show de uma piedade que deveria encantar a Deus e impressionar os homens. Irmãos, só impressionava os homens, porque Deus não se impressiona com isso aí. Deus não se impressiona. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então Deus não se impressiona com isso. E ainda diz que é bom destacar que Jesus não estava contra o jejum. Jesus incentivava o jejum. Jesus deu exemplo, ele mesmo foi jejuar. Jejuou 40 dias e 40 noites. Entendeu? Agora Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites no Horebe. Então o jejum era uma prática já antes da lei. Entendeu? Porém, essa prática foi se tornando um peso. Por quê, pastor? Porque o homem começou a formar mais leis que não eram permissão de Deus. Os próprios fariseus. Aqui nós vemos que os patriarcas, profetas, reis, sacerdotes jejuaram. Deus ordenou o jejum como um importante exercício devocional, ainda dizendo que Jesus e os apóstolos denunciou o jejum dos hipócritas, que desfiguravam o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuavam. Quer ver? Mateus capítulo 6 e 16. Olha o que diz lá. Olha o que Jesus fala lá no capítulo 6, versículo 16. Olha só que hipocrisia. Entendeu? Olha que hipocrisia. Mateus 6 e 16 diz: e quando jejuares, quando tu for querer jejuar, irmão e irmã, isso vale para nós hoje também, porque lá em Levítico diz que é estatuto perpétuo. Então presta bem atenção. Quando tu jejuares, não mostrareis contristados. Irmão, o que está acontecendo? Você está tão tristinha hoje. Estou jejuando. Estou jejuando. Aquela cara fechada, cara de triste, amargurado, cara de sofrido. O que está acontecendo, irmão? Estou jejuando. Nossa, irmão, sofrimento. Jejum não é fácil. Jejum não é fácil. Meu Deus do céu, que luta. Hoje eu estou jejuando. Não pisa no meu pé porque misericórdia. Estou jejuando. Olha o que Jesus nos ensina. Entendeu? Olha o que Jesus nos ensina. Não vos mostrareis contristado como os hipócritas. O hipócrita faz isso. O hipócrita é quem, pastor? É aquela pessoa que quer mostrar do lado de fora o que não tem do lado de dentro. Você é pouco caiado. Agora que diz ainda, porque parece, olha aqui, ó, desfigura o rosto para que aos homens parece que jejuam. Nem toda cara triste é jejum, irmão, um pouco é rebeldia. Por quê? Porque a pessoa que jejua, a Bíblia diz que ela não pode demonstrar tristeza. Entendeu? Se o jejum é matar o velho homem, é fazer a carne sofrer, mas a alma está forte. Se a tua alma está forte, o que tu tem dentro vai transpirar para fora, vai refletir do lado de fora. Se a tua alma está bem com Deus, forte com Deus, tu pode ter certeza, no teu rosto vai ter um sorriso alegre, mesmo estando 40 dias no jejum. Entendeu? Olha só que interessante. Em verdade, Jesus falou: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão? O galardão é o reconhecimento dos homens aqui. Não tem nada que vem de cima. Esse tipo de pessoa que faz esse tipo de atitude, Jesus falou: já receberam o seu galardão.
do céu não vem nada, está aqui, ó, é coisa daqui da terra mesmo, entendeu? Então se alguém dizer, meu Deus, irmão, se alguém, tudo bem, já está recebido ali, agora se ninguém fazer nada, já recebeu o seu galardão. O jejum dos escribas e fariseus era um ritual para a sua própria exibição, e não a expressão de um coração quebrantado. Eles faziam isso, primeiro, para se gabar, para se ostentar, para dizer que eram santos, para dizer que eram doutores da lei. A própria Bíblia diz que eles alongavam suas franjas, para que os outros viam que eles eram devotos, que eles eram camaradas que conheciam a lei. A Bíblia fala também que eles andavam pomposamente, entendeu? Sabe aquele excesso de reverência? Pois é, tudo isso Jesus chegou lá e jogou um balde de água fria neles. Imagina os fariseus indo para a igreja, começa a olhar, começa a ver os defeitos dos irmãos, começa a ver os defeitos das irmãs. A oração já é uma oração, egocêntrica. E agora vem Jesus agora, atropelando tudo, já começa a fazer limpa lá na porta, já começa com os campistas, já começa a cair fora de lá, ó. Será que deu problema? Não sei, mas os discípulos de Jesus eram diferentes, incomodava. Aonde chega o discípulo de Jesus, pode ter certeza, alguém vai querer se levantar contra, alguém vai querer questionar, alguém vai querer pegar e não se preocupe. Entendeu? Os fariseus são tudo sepulcro caiado. Eles não têm o que demonstram do lado de fora, lá dentro. Agora eu vejo outra coisa, pastor. A vida que Jesus oferece, ela é como uma festa efusiva e alegria, tá? A vida cristã é como uma festa de casamento e não como um funeral. Então, pastor, você é cristão? Sou cristão. Você serve a Deus? Serve a Deus. Então você tem que servir a Deus com alegria. Pastor, hoje é dia de culto. Ai, meu Deus do céu, não, Senhor. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria, é motivo de prazer, é motivo, pastor. Hoje não está mais sendo assim. Por quê? Porque a vida cristã, muitos têm tornado ela um fardo. Entendeu? Por quê, pastor? Porque tem inventado muitas coisas que Deus não colocou na lei. Aqui ainda diz que a festa de casamento era uma celebração de alegria e não de tristeza. Agora eu vejo que a piedade farisaica era medida pela tristeza do jejum. As pessoas olhavam, viam um fariseu triste. Meu, esse camarada deve estar jejuando aí uns 40 dias, 20 dias, 30 dias. O camarada, chegava alguém se arrastando na igreja, pensa numa crise de depressão. Então, imagina o camarada ali meio um temperamento desturbinado. É considerado um santo. Por quê, pastor? Por causa da tristeza, o grau de tristeza que aparece no rosto dele. E Jesus pegou ele. As bodas de casamento era a semana mais feliz da vida de um homem. Para essa semana de felicidade, os convidados especiais eram os amigos do noivo e da noiva, chamados de os filhos da câmara nupcial. Segundo o escritor, diz que ser convidado para uma festa de casamento era motivo de uma alegria desmedida, que ofuscava tudo o mais. Ainda diz, os professores da lei interrompiam seu estudo da Torá, inimigos se reconciliavam, mendigos em que mais apressassem poderiam comer de graça. Então, se você foi convidado para um casamento lá naquela época, eles faziam de tudo. Eles paravam de estudar a Torá. O mendigo, se ele corria mais rápido, ele conseguiria alcançar a mesa farta. Pastor, era uma festa. Os inimigos paravam de se guerrear para participar da festa. E depois eles voltavam. Mas no período da festa,
não tinha tristeza, não tinha disputa, e não tinha miséria, não tinha cara feia, era só alegria. Agora eu vejo que refutavam tambores, vozes eram jogadas aos convidados, a procissão dançava diante da noiva e louvava a sua beleza, pastor. Então agora vem os fariseus pedindo para ele, vê assim, os discípulos de João jejum, os fariseus jejum, e por que os teus discípulos não jejuam? Por quê? Aí Jesus responde, pode os meus discípulos jejuarem enquanto estão com o noivo? Entendeu? Se estão com o noivo, os discípulos são convidados, então é noiva, então é uma festa, então não precisa jejuar, estamos em festa. Ainda vejo que os convidados às festas das bodas estavam dispensados das obrigações de jejuar, eles eram dispensados. Imagina você chegar numa festa de casamento triste, imagina a noiva chegar na festa de casamento triste, magra, entendeu? Agora eu vejo que Jesus compara seus discípulos como os convidados para essa festa das bodas. Agora João 10:10 diz bem assim, ó, Jesus veio para nos trazer vida em abundância, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida, e também com abundância, entendeu? Ainda diz que estamos comprometidos com Ele, em quantos aspectos, pastor? Primeiro, o casamento judeu tinha 4 estágios, o primeiro estágio era o noivado, o segundo estágio era a preparação, o terceiro estágio, chegada do noivo, e o quarto estágio, as bodas. O noivado já teve, a preparação está tendo agora, a volta do noivo é daqui a pouco, e as bodas já. Por que nós precisamos jejuar? Porque ainda não estamos nas bodas, mas estamos preparando-nos para ir para as bodas, entendeu? Por que preparação? Porque a preparação nós temos que nos cuidar para não sujar nossas vestes. Já pensou? O noivo tocar as trombetas agora, vir buscar e nós estamos com as vestes sujas. Quando você se cuida para não se contaminar, se cuida para não sujar as suas vestes, você precisa ter o que, pastor? Discernimento. Você precisa olhar e ver o inimigo vindo ao teu encontro, e você tem que fugir da aparência do mal, repreender o inimigo. Como é que você repreende o inimigo? Com jejum e oração, preparação. Tem noiva andando aí com as roupas todas manchadas. Por quê? Porque não gosta de orar, não se prepara, não gosta da palavra, não gosta de jejuar, só vive de aparência. Meu Deus, vida de aparência. Naquele dia a luz do Espírito Santo não vai estar nessa pessoa, então o noivo não vai reconhecer como noiva. Por quê, pastor? Porque a noiva só vai ser reconhecida pelo Espírito Santo, é Ele quem nos testifica diante de Deus. Ela é a noiva, Ele é a noiva, essa é a noiva, essa faz parte da noiva. Então entra, servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Pastor, quando eu vejo a igreja, não é apenas um grupo de amigos do noivo, a igreja é a própria noiva. O que diz em Isaías capítulo 54 versículo 5, diz bem assim, ó: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado Deus de toda a terra. Pastor, aqui está falando porque o teu Criador é o teu marido. Já está profetizando lá na frente as bodas do Cordeiro. Por quê, pastor? Porque agora ele é noivo, não é marido. Mas já é considerado um marido, por quê? Porque o noivado já faz parte do casamento. Então quem noivou, aceitou a Jesus, aceitou a cruz do Calvário, morreu uma nova e nasceu uma nova criatura, já está noivo. Temos a marca de Cristo. Guarda o que tu tens para que ninguém toma
a tua coroa. Se o noivo aparecer e tiver faltando alguma dracma na tua vida, tu pode ter certeza, a noiva não será levada. Se tiver faltando óleo na lamparina, a noiva não será levada, pastor. Mas todas as 10 estavam com as mesmas vestes, ok, mas tinha 5 que faltava azeite. Está vendo como as coisas para o lado de fora são iguais, mas o problema é espiritual. Olha só que interessante, Jeremias 31 e 32 diz: não conforme com o concerto, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram o meu concerto, ou traduzindo, eles invalidaram a minha aliança, o meu noivado, o meu pacto. Quem foi que validou? Foi Deus? Não, quem validou foi o povo, o ser humano. E ainda o que diz o versículo ainda? Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31 e 32 diz que foi Deus que nos escolheu, Deus fez uma aliança conosco, porém eles invalidaram. Quando Deus fala, eu serei o vosso Deus, somente a mim me servirás, entendeu? Deus fala aqui, oralmente com o povo. E agora, pastor, Moisés sobe para ir pegar as tábuas das leis, as tábuas escritas por Deus. Quando Moisés desce, o povo está adorando ao quê? O povo está adorando ao bezerro. Quem foi que quebrou a aliança? O povo. Foi o povo que quebrou a lei. Foi o povo, não fazia nem muito tempo que o povo tinha recebido a lei. O povo prometeu, assim nós faremos. Quantas vezes nós prometemos e nós não conseguimos cumprir? Quando Deus vem e nos encontra, nós nos prostituindo, nós adulterando, nós dando lá, fazendo caso, fazendo aliança com o inimigo, com a idolatria, pastor. E Deus olha para nós e diz assim: eu tirei você lá do Egito, eu fiz aliança com você, porém vocês invalidaram o meu conselho. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, quem é a esposa, pastor? Nós, a igreja, se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Hoje nós estamos vestidos com roupas, entendeu? Roupas muitas das vezes corruptíveis, mas quando vier o arrebatamento, nós seremos transformados. Iremos ao encontro do noivo com roupas de linhos finíssimos, roupas, um corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado, à contaminação, mas sim corpo celestial. Pastor, o que nós aprendemos? O Evangelho abre as portas para uma vida radicalmente nova. Jesus aqui nessa passagem, ele usou 3 figuras em sua conversa com os fariseus. Primeiro, a primeira figura já tratamos, a figura do doente e do médico. Agora vamos examinar as outras 2, a figura do remendo novo e tecido velho, e a terceira, a do vinho novo em odres velhos. Quais são as lições que essas figuras nos ensinam? Primeiro, a vida cristã, ela não é um remendo ou reforma do que está velho, mas algo totalmente novo. Aceitei a Jesus, então minha vida foi remendada. Não, meu irmão, você é uma nova criatura. Um remendo novo num pano velho abre mais a fissura. Pastor, uma pessoa que vive de aparência, o cristianismo de aparência, ele prejudica mais a sua vida. Ele acaba se afundando mais, ele acaba se prejudicando mais. Só tinha um rasguinho no seu tecido e esse remendo novo acabou de rasgar mais. Por quê, pastor? Quais são aqui, a vida cristã, ela não é apenas um verniz, uma caiação de uma estrutura rota, mas uma nova vida, algo radicalmente
pegar uma porta cheia de cupim, uma porta podre, passar uma tinta bonita por cima, ela vai continuar sendo podre. O que nós temos que fazer? Trocar a porta velha por nova. Não adianta nada você pintar. Pastor, quando nós vemos aqui um remendo novo num tecido velho, é a mesma coisa. Na época de Lutero, não era possível remendar os abusos doutrinários da igreja romana, entendeu? Não adianta dizer reformamos, vamos reforma, continua a mesma coisa, continuaram sendo idólatra, o próprio Martinho Lutero, depois mais lá na frente, entendeu? Pastor, aqui era necessário iniciar uma volta ao cristianismo primitivo. Qual era o cristianismo primitivo? E eles permaneciam primeiro em comunhão, oração, partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Por que Martinho Lutero precisou pregar 95 teses na porta da igreja romana? Porque a própria igreja romana começou a criar doutrinas falsas, começou a criar falsas doutrinas, falsos evangelhos, e aí o cristianismo, que era um prazer, começou a ser um fardo, a ponto de o povo começar até a ser morto, se caso não quisesse servir aquela doutrina. Outra coisa que nós aprendemos é que o vestido velho era antigo, era o antigo sistema da lei, e os velhos costumes do povo judeu. Agora Jesus vem falando que nós não podemos remendar um remendo novo. Está falando de quê? Período da graça, o meu evangelho, o evangelho da salvação, o próprio Cristo, num remendo, num tecido velho, que era o sistema dos fariseus. Ainda diz que a salvação que Cristo oferece são as vestes alvas, e a justiça de Cristo é um linho finíssimo. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. 2 Coríntios 5:17. Abre para nós lá. 2 Coríntios 5:17. Olha só o que a Bíblia diz do remendo novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Peraí, se está em Cristo é nova criatura, irmã Eliane, para que vai precisar de remendo? Entendeu? Se é nova criatura não tem remendo. Por quê? Porque Jesus não remenda nada, Jesus não reforma nada, Jesus, ele transforma. Isso é algo bem diferente do que reforma. Reforma, você passa uma massa, passa uma tinta e o amassado continuou. Transforma não, transforma, ele arranca aquela lata velha e coloca uma lata nova. Isso é transformação. Uma pessoa transformada não precisa ser remendada. Aí nós vemos aqui o que fala 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha o pano velho agora, próximo versículo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, tecido, sistema, entendeu? Jugo pesado dos fariseus, tá? Doutrinas falsas, hipocrisia já passaram. E agora, pastor, através de Jesus, eis que tudo se fez novo. Então não adianta remendar, porque se é novo. Ainda diz aqui, entendeu? A vida cristã não é uma mistura de velho com o novo, é algo completamente novo. O evangelho transforma e liberta. O evangelho é a palavra de vida. O judaísmo, com seus preceitos legalistas, era a letra morta. Os camaradas falavam, mas não viviam o que falavam. Eles conheciam a letra, mas não viviam o que estava na letra. Aliás, eles de 10 fizeram 600 e poucas leis. Entendeu? Só os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Olha só. Quanto que é por ano dá isso? Quantas semanas tem no ano? 52 aproximadamente. Então dá 104 vezes.
Olha como é que eles eram. Não precisa falar nada quando uma pessoa diz jejum 2 vezes por semana. Então por ano 104 vezes. Pensa um cara santo. Nossa, tu passa assim por perto, é que nem passar perto de um fio de alta tensão. Tu sente até um empurrão assim, de tanta santidade. Não atrai, impura. Entendeu? Isso é vida de fariseu, hipocrisia. Mas eu aprendo outra coisa aqui também, que o evangelho, a vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura velha e arcaica. O que diz lá no capítulo 2, versículo 22? Lê para nós lá, do capítulo 2 de Marcos, versículo 22, o que diz lá? E ninguém deita vinho novo em outros velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os ovos e entorna-se o vinho, e os ovos estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em ovos novos. Olha só que interessante. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. É a mesma coisa, pastor. Mas até agora eu nunca entendi porque o vinho em odre, vinho novo, olha, no tecido até tudo bem, as irmãs costuram, mas o vinho em odre, irmãos, quantos já tiveram couro, já pegaram couro? Você sabia que o couro, conforme vai passando o tempo, se você não for hidratando ele vai enrijecendo, ficando rígido, ficando duro, entendeu? Couro, quando ele vai ficando velho, ele vai ficando duro. Agora eu vejo aqui na cultura judaica, na Palestina, o vinho, ele era guardado em odres de couro, entendeu? Quando esses odres eram novos, possuía certa elasticidade, é molinho, entendeu? Agora, mas à medida que iam envelhecendo, eles ficavam endurecidos e perdiam a sua elasticidade. Agora eu vejo que o vinho, quando ele é novo, ainda está em processo de quê? Fermentação. Se o vinho está fermentando, se você encher o odre, tu pode ter certeza, ele vai fermentar e ele vai fazer o quê? Ele vai estufar. Se o odre for novo, o odre é flexível, o odre vai esticar. Se o odre for velho, o odre é rígido, ele não vai esticar. O que ele vai fazer? Ele vai romper. Você vai perder tanto o odre velho e o vinho que está lá dentro. Por isso que Jesus fala: não se deita vinho novo em odre velho. Vai romper. O odre velho, ele é rígido. O crente velho, ele é rígido. Não adianta botar nada de novo. Por quê? Porque tudo que é de novo, que vem de Deus, ele tem crescimento, ele tem expansão. Não é fermento, pastor, mas ele vai crescer. Então, se o cristão que não for moldado, molhado, não for ali, como é que ainda? Eu falei essa palavra antes. O couro tem que ser hidratado. Se o cristão não for um cristão hidratado, tu pode ter certeza, ele não vai suportar nada de novo na vida dele. Tudo que vier de novo na vida dele, ou ele não aceita, ou ele se estoura, porque ele não tem essa visão de crescimento. A visão dele é odre velho, é sistema velho, é farisaísmo ali, parado ali, E Jesus fala para os fariseus: não se deita vinho novo. O vinho novo vem da onde, pastor? O vinho novo vem da videira verdadeira. E nós, pastor, se nós não sermos uma nova criatura, nós somos odre velho ainda. Não adianta de nada recebermos a palavra e não deixar a palavra transformar a nossa vida. O que vai acontecer? Só vai dar estrago. Quantas pessoas não aceitaram a palavra só deu mais estrago na vida delas. Por quê? Porque ela vai direto lá nas juntas e medulas. Então, se não houver arrependimento, vai haver um baita de um rasgo no tecido velho, ou um baita de uma explosão no odre velho, porque é rígido. Ainda eu vejo
aqui que o vinho novo ainda está em processo de fermentação. Isso significa que os gases liberados aumentam a pressão, e se o couro é novo, cederá a pressão, mas se é velho e sem elasticidade, é possível que se rompa e se perca tanto o vinho quanto o odre. O vinho do cristianismo não pode ser acondicionado nos odres velhos do judaísmo. Pastor, a palavra, o meu evangelho, não deve ser pregado no sistema farisaico, sistema de odre velho. O próprio Jesus rejeitou o sistema dos fariseus. Odre velho. O cristianismo, ele requer novos métodos e novas estruturas, pastor. Não podemos ter um coração duro como os odres ressecados pelo tempo. Precisamos ter coração sensível, coração apto para receber a palavra e também para deixar a palavra transformar a nossa vida. Precisamos ter o nosso coração aberto às mensagens transformadoras. Ela vai te fazer crescer, vai te fazer crescer. Por quê? Porque você é odre novo. Se for odre velho, não vai romper. Outra coisa que nós aprendemos também no odre e no vinho é que a Bíblia fala que nós temos que cuidar com o fermento. Entendeu? Vivemos aqui nessa terra e o próprio Deus falou, o próprio Jesus falou: cuidado com o fermento. Um pouco de fermento pode fazer levedar toda a massa. Só que na vida do cristão não pode haver fermento. Na Páscoa não podia haver fermento. O pão tinha que ser sem fermento, o vinho também tinha que ser sem fermento. Mas quantas das vezes o inimigo quer colocar fermento? Para quê, pastor? Para que nós vivemos uma vida estufada, uma vida farisaica, uma vida de crentes sem a total sensibilidade. Entendeu? Outra coisa que nós aprendemos: o legalismo. O evangelho liberta nós do legalismo. O legalismo ele mata, o evangelho ele salva. O legalismo faz parecer, o evangelho mostra o que é, não o que parece. Por isso que Jesus ele pregou contra os fariseus, o sistema dos fariseus. E quando os fariseus olhavam Jesus pregando, olhavam os discípulos de Jesus obedecendo eles não se conformavam. Pastor, mas os discípulos de João eram discípulos de João, depois passaram a ser discípulos de Jesus. Até no começo eles mandavam os discípulos de João Batista preso, mandavam os discípulos perguntar para Jesus: olha, tu é o que haveria de vir? O meu mestre lá, o João Batista, mandou perguntar se é você. Qual foi a resposta que Jesus falou para os discípulos de João? Jesus falou bem assim: olha, a resposta está aí. Está vendo? Que lá era cego, está enxergando. Aquele ali era aleijado, está andando. Esse daqui era possesso, está liberto. Esse aqui era leproso, está limpo. Tá, e aí? Só fala isso para João Batista. Ele vai entender. Ele vai entender. Lá vem os discípulos de João Batista falar para João Batista: olha, ele falou bem assim: os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo limpos, os coxos andam, os mudos falam, os endemoniados são libertos. João Batista: então é ele. Vão lá e sigam ele. Sigam ele. Pastor, vai lá e siga ele, porque é ele. Era ele que nós estávamos esperando. Mas se você, João Batista, não me interessa eu. A minha parte eu já fiz. Era para mim abrir e endireitar o caminho, eu fiz. Agora é ele. É ele que está no caminho. É ele. O poder é dele. Ele tem o poder. Vai lá com ele. Entendeu? Mas os fariseus não andavam com Jesus, só observavam se Jesus errava ou não. E é tão interessante que
eles viam cada detalhe. No próximo culto nós vamos ver um detalhe tão interessante. Os fariseus observavam o que Jesus comia, onde Jesus andava, o que Jesus vestia, o que Jesus falava, quem Jesus estendia a mão, quem Jesus repreendia. Todos os fariseus, eles estavam ali com o olho clínico, doutores da lei, estavam medindo Jesus pela lei. Porém Jesus falava: a letra mata, ei, a letra mata, cuidado com a letra mata. A letra mata, a letra mata, porque a letra sem a misericórdia, ela mata. A lei não foi feita para matar o homem, a lei foi feita para proteger o homem. Porém o homem fez a lei os condenar. O homem não foi feito para ir para o inferno, o homem não foi feito para desobedecer a Deus. Porém Deus fez a lei, com todo homem que pecar, morrerá. Então quem escolhe morrer é o homem. A lei está ali para ser cumprida, ela só denuncia nossas vidas. Ela é um espelho que denuncia a situação que nós estamos depois do pecado. Mas quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então é melhor nós seguir a Cristo como os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles seguiam a Cristo, e os fariseus ficavam doidos. Os fariseus olhavam para os discípulos de Jesus e diziam bem assim: olha só, eles não estão jejuando. Os discípulos de João jejuavam, estão querendo comparar João com Jesus. Eles não estão jejuando. Por que os de João jejuam, os fariseus jejuam? E outra, está na lei uma vez por ano, nós fazemos 100 e alguma coisa por ano. E se nós fazemos, eles têm que fazer também. Jesus ensina esse povo a ser que nem nós. Jesus pensava assim: meu Deus. Quem sabe os fariseus chegavam para Jesus e diziam assim, irmão inglês: ei Jesus, nós jejuamos 2 vezes por semana, ensina os teus discípulos a jejuar que nem nós. E Jesus fala bem assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso. Não aprenda com os fariseus, porque eles vão fazer você jejuar, eles vão fazer você, mas isso tudo vai ser em vão. Faça só o que Deus te pediu, só o que Deus falou, e não ande com o rosto contristado, para que as pessoas vejam que você está em consagração, para que as pessoas vejam que você está, irmão, a pessoa que está em comunhão com Deus, ela está alegre. A pessoa em como pastor, o vaso está sofrido, o vaso está sofrido, sempre vai estar sofrido, mas o corpo aqui, ó, o espírito está forte. E Jesus fala, Deus fala bem assim, ó: ei Paulo, quando tu está fraco, aí que tu está forte, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não deixa o inimigo jogar na tua cara que servir a Deus é motivo de sofrimento. Não, sirva a Deus com alegria, se apresentai a Ele com cântico, sabei que Ele é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Se coloca de pé. Os que servem a Jesus sempre serão diferentes na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Pastor, são discípulos, mas os discípulos de João eram discípulo de homem, discípulo de Cristo é discípulo de Deus. Eis aí a grande diferença. João morreu e não ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou. João não podia falar para os seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, mas o nosso Jesus disse: eu vou para meu Pai, eu vou mandar o Consolador, estarei convosco todos os dias da sua vida. E ainda disse assim, ó: e se eu for e preparar um lugar, eu vou voltar para vos buscar. Por quê, pastor? Porque vocês são meus discípulos, vocês são meus, comprado, lavado pelo sangue de Jesus. Vocês têm aliança, vocês estão na festa. Todo cristão verdadeiro, ele é alegre, feliz, ele é motivado a andar para frente. Satanás mesmo tenta botar barreira, porém ele passa por cima. Por quê? Porque Jesus
conosco. Somos seus discípulos. Queiram os fariseus gostarem ou não queiram, pode falar que somos diferentes, sim, pode dizer, pastor, mas tem coisas que eles não conseguem entender. A alegria que está no nosso coração, ela é diferente da alegria. A paz que está no nosso coração, ela é diferente da paz desse mundo. O compromisso que está no nosso coração é um compromisso verdadeiro, é um compromisso do céu, é um compromisso que Deus fez conosco. Não foi homem, nunca ele vai quebrar aliança, mas se nós bobear, nós quebramos. Cuidado para que não quebre aliança com o Pai. Estamos em festa, aleluia.